Bom dia a todos. Hoje eu estou um pouquinho rouco, né? Mas vamos falar também, aproveitar o ensejo e dizer para vocês que eu hoje peguei essa rouquidão, mas eu vou curá-la com meus procedimentos naturais, né? Naturalmente eu vou fazer um pano de álcool na garganta e tomar limão, bastante limão, com uma água morna com limão, é suficiente porque o álcool vai eliminar toda aquela coisa de catarro na garganta, que é o que faz a gente ficar rouco, né? Porque altera aí a posição das cordas vocais e a gente não consegue falar direito, né? Então isso é uma dica aí, bota um pano com bastante álcool, dorme com ele enrolado, pega aquela fralda de criança, que era de pano, e enrola, ou mesmo um pano desse aí, que vendem como pano de chão, porque ele tem uma estrutura boa, geralmente de linho, de alguma coisa assim, que fica bem embebido com álcool, né? E dá um calor enorme aqui, né? E isso é importantíssimo. E tomar esse limão, também misturar um pouquinho de mel com canela, né, é altamente positivo para essa rouquidão. Amanhã eu já estou bom, que raramente eu fico com algum mal assim desse tipo. Mas ar refrigerado peguei o ar refrigerado aí que causou esse probleminha, e em 2 dias já dá para a gente ficar curado, né? Mas hoje eu estou encerrando aqui estou de roupa mística solene, porque fizemos a sessão do mestre Josafá. É a cura prânica do mestre Josafá, porque é uma cura a partir do prana, né? Uma cura física, principalmente, muito boa para os males que as pessoas têm. Nessa sessão, a gente faz uma água, né, com uma garrafa que as pessoas recebem, e que faz uma vibração na água, né? E vai passando para toda a estrutura molecular da água, aquela que fica apoiando a garrafa com a palma da mão e fica passando então toda a estrutura de malefícios que a pessoa tem, de doença, de alguma coisa no sentido do corpo, né? E no momento da meditação, né, que a gente faz para que cada um vá impregnar sua água, né, que se torna um verdadeiro remédio pessoal. Ela impregna aquilo que está precisando e mentaliza dentro da garrafa, impregnando as suas moléculas com um sentimento positivo da cura, e aquilo, depois que bebe, aquela vibração passa para todas as células do corpo, afinal somos 70% de água, né? Então é muito importante isso. E uma das coisas que na meditação a gente também fala é a questão que muitas das nossas doenças são provocadas pelo metabolismo do pensamento. E aí é tanta coisa que faz mal para o corpo, e como somos 70% de água, além das substâncias tóxicas que nós provocamos dentro do corpo com alta carga, digamos assim, uma dose muito grande de adrenalinas, corticoides e outras coisas mais, né? Isso aí tem também a parte psicossomática de impregnar o corpo com uma carga negativa. Então as células vão ficando doentes a partir do nosso próprio pensamento. Então quem tem raiva, rancor, tem um ego exacerbado e está sempre com excesso de vaidade, de orgulho, de ambição, quando a pessoa tem ciúme, quando a pessoa tem uma irritabilidade muito grande, quando tem uma agressividade muito grande, aí é na parte mental, né? Quando tem todos os problemas causados, inclusive, por um esquema Kundalini, já fizemos outros vídeos sobre isso, e a pessoa sofre as consequências desses desequilíbrios. Então, na meditação, a gente tem que fazer sempre uma autocrítica e uma autoanálise, porque existem males
uma grande parte dos nossos males, como eu disse, são provocados pelo metabolismo do pensamento. Então a gente tem que começar a fazer as transformações e as transmutações internas para que a gente não cause doença para nós mesmos. E fazer também uma autoanálise, ver a nossa vida. A gente vive numa água que criminosamente colocam cloro e flúor. Isso é uma coisa que até hoje eu não entendi como, porque já está mais do que provado que flúor não tem nada a ver com o negócio de cárie, de dente, isso é uma mentira. Isso é um metal tóxico que a indústria farmacêutica e que produz como resto da sua produção química e dá o flúor, ela achou uma maneira fácil de não precisar fazer aqueles ateus especiais para esses produtos. Ela joga na água, então, com a conversa fiada de que isso é necessário. E tem até uma água mineral famosa aí que também estão colocando flúor nela. Eu bebi essa água, eu não vou falar a marca para não causar problema para mim depois, mas ela é fluoretada. Se está fluoretada, está venenosa. Ela tem um veneno que faz mal para o corpo. Porque o flúor, o iodo, o cromo, né, e o boro, né, são essas substâncias que são o iodo, aliás, é uma substância necessária para o corpo. Mas o flúor, ele às vezes penetra na tireoide e faz o mimetismo do iodo. E aí a gente começa a ter problemas na tireoide por causa disso. E também o cloro, né? O cloro é um problema sério. O cloro, pelo menos, a gente bota a água para ferver e o cloro sai. As pessoas pensam que a água filtrada é o que é bom. A água filtrada é boa, mas vamos lembrar que o filtro só se ocupa de partículas maiores, né? Em que ele fica segurando lá. E que são as que menos fazem mal. Na verdade, ele não consegue filtrar, por exemplo, o flúor e nem o cloro. Então a gente tem que botar uma água para ferver, a água que a gente bebe, para pelo menos eliminar o cloro que se coloca na água, né? Então tudo isso são coisas que são externas. Então os males que a gente tem, causados pela fumaça, causados pelo excesso de barulho, para quem mora numa área muito barulhenta, isso tudo estressa o organismo. Então essa é a questão que a gente tem que pensar para obter as curas que nós precisamos ter. Primeiro, cuidar de si, das transformações internas. Pode estar certo. Se você mudar a sua forma de pensar, você vai curar muitas doenças dentro do seu corpo. Isso é tranquilo. Você pensa positivo, aceita a vida como ela é, as pessoas como elas são, não julgue demasiado, porque quando a gente julga, a gente gera um pensamento negativo. E aqueles que estudaram a água, né, os cientistas como o Emoto, né, tem muitos livros dele que eu recomendo, que são inclusive livros muito bonitos, porque ele fotografou os cristais de água e botou lá. Quando bota uma palavra negativa como ódio, uma palavra positiva como amor, que é a mais positiva de todas, os cristais de água ficam maravilhosos na palavra amor, e na palavra ódio os cristais ficam romboides, ou seja, a influência da energia da palavra influencia a água. Imagina o pensamento, né? Então nós temos que inundar o nosso corpo de água que esteja com vibrações positivas para inundar o nosso corpo e passar essa vibração para todas as nossas células e moléculas, né? E aí nós vamos automaticamente curar as doenças, porque se você aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são e tudo mais, você vai deixar de botar muita adrenalina, muitos corticoides dentro do seu corpo, ali vai passar a botar mais endorfinas, neurotransmissores vão ser mais desenvolvidos e você vai pensar melhor, vai viver melhor, vai ficar mais feliz, vai ver a sua felicidade e vai poder levar uma vida muito tranquila. E uma boa parte das doenças, eu não gosto de falar em percentual, porque é sempre um chute, né? Mas vamos no chute, que é um chute mais ou menos raciocinado. 80% das doenças que temos no corpo,
de disfunções orgânicas, 80% é causada pelo metabolismo do pensamento negativo. E 20% está entre as coisas que a gente come, a poluição do ambiente que a gente vive, e aí é o que a gente vê das doenças aí, né? Quer dizer, essa alimentação industrializada, que não é alimentação, ela enche barriga, mas ela desestrutura o corpo todo, com todos os seus conservantes, viciantes e vai por aí afora. Então a gente sabe que 80% você pode curar mudando o seu modo de ver a vida, né? E também eu tenho recomendado muito, principalmente para as pessoas idosas, que a grande parte das suas dores é a desidratação. Então, aos que têm mais idade, quem passa dos 60, 65, já começa a... porque a gente começa a não ter sede, a sensação de sede. Mas isso vai num sistema que vai consumindo o organismo, que a gente fica desidratado. Então, nós temos que obrigatoriamente beber água durante o dia todo, pelo menos 2 litros de água, uma pessoa de porte médio. Então, o que a gente tem que fazer? Forçar a bebida da água. E beber água, não, quando você bebe água com sede, você já está com um dano no seu corpo. Você tem que beber água sem sede. Eu bebo água sempre assim. Tenho já meu esquema, eu passo, tomo um copo de... deve ter uns 400 a 500 ml lá. E é um copo que eu uso para medir quanto eu estou bebendo. Então, estou trabalhando, aí levanto, pego um copo d'água. Não estou com sede. Aliás, eu não costumo sentir muita sede também, porque a gente, na espiritualidade, quando a gente trabalha, o trabalho que a gente faz aqui na ordem, um trabalho espiritual, a gente saliva muito. E com isso, é uma questão esotérica, inclusive, o porquê dessa salivação. E eu, raramente, eu aqui nas atividades, as pessoas têm que me forçar, porque eu mesmo não bebo água, porque não estou sentindo sede, porque a gente fica salivando, entendeu? Então, é isso aí. Então, por hoje é só, eu estou fazendo esse vídeo meio rouco para mostrar a vocês que a doença vem, mas a gente é que se cura. Então, eu vou vencer essa doença sem tomar um remédio, tá bom? Então, você que tem mania de remédio, é hipocondríaco, deixa de fazer essa bobagem, porque o remédio mata mais que a doença, tá? Então, cuidado, consulta o médico e tal, porque hoje é outro crime que se comete, mas é um crime moral, porque é permitido. Se é permitido, não é crime, mas eu considero moralmente um crime, que é a propaganda que essa indústria farmacêutica coloca na televisão de remédio. É uma coisa absurda, forçando aí, depois bota ainda aquela hipocrisia, daquela faixazinha que fala ninguém consegue ler nem ouvir, né? No final ele fala, se sintomas continuarem com o do médico, você nem escuta direito, e também passa tão rápido que você não vê. Então é um absurdo esse negócio. Isso tem que ser proibido. Mas não adianta, eles estão dominando, eles é que dominam tudo, né? O setor econômico, industrial, farmacêutico, financeiro, então a gente não tem muita arma para lutar, não. E a mídia, que é uma mídia grande, né? Está dominando tudo, está fazendo tudo do jeito que quer, botando a ideia na cabeça, né? Isso é mais ou menos, lembra aquele Matrix, né? Que é um domínio que você hoje está todo dominado. E depois do advento do celular, então, até onde você está, você fica... Eles sabem mais da tua vida que você mesmo. Então é isso que a gente tem que também ficar de olho. Não tome remédio à toa. Não tome remédio por causa de uma dorzinha. A dor, ela é sua amiga, vai te informar o que você está precisando curar. Então, se a dor é suportável, não tome remédio para dor. Entendeu? Se você der uma topada, a inflamação que dá na hora é uma inflamação curativa. A inflamação que não faz bem é a crônica. Então, se você tem uma inflamação por topada, não faça essa bobagem de tomar anti-inflamatório, porque você está jogando contra, né? Então, o corpo reage, assim como a tosse, o vômito, né, o espirro,
Não toma remédio para parar de espirrar, parar de tossir, a febre, para ter uma febre mais baixa. Isso tudo é bobagem, porque a febre é curativo. Então você tem que controlar a temperatura do cérebro, muito mais botando gelo na cabeça para não cozinhar os miolos, né? E menos porque a febre faz mal. Mas as pessoas, até com as crianças, estão dando remédios aí absurdos. Qualquer febrezinha de 38 graus já está dando um remédio antitérmico para baixar para 37. Isso é um absurdo, porque o mal que aquele remédio vai fazer nos órgãos principais, como fígado, rim, vesícula, tudo mais, tudo vai ser afetado. Porque principalmente fígado e rim, que são órgãos filtradores da urina e do sangue, esses remédios vão afetar e você amanhã tem uma doença que não sabe de onde veio, mas foi do excesso de remédio que você tomou quando criança. Então vamos pensar com a cabeça, com tranquilidade, vamos suportar uma dor suportável, né? Isso aqui é o importante, porque você vai se curar, o seu corpo é que se cura, tá bom? Então eu da minha garganta ruim eu tirei esse assunto aí e já adianto alguma coisa que nós vamos falar no sentido daquilo que a gente aprende. Mas eu quero dizer aqui, eu não sou médico e, por favor, não acredite em mim, pesquise tudo que eu te falei. Isso é que eu quero, para que você tome por você mesmo a sua iniciativa de viver melhor através da sua alimentação, da sua conduta, dos seus pensamentos. Aí você vai ver que você não vai precisar de nada, nenhum remédio, porque o seu corpo não vai adoecer. Meu mais profundo namastê e saúde para todos.